Oi, gente, tudo bem? Aqui Milena. Eu sou Marion. E nós vamos hoje, para você que quer saber sobre a nossa terapia Resgate de Alma, hoje nós vamos narrar mais um resgate de alma de uma cliente. E claro que a gente vai falar um nome, né, gente? Com tantos resgates que nós fizemos. É uma história verídica, né, verdadeira. É sempre do mundo espiritual em conexão com o nosso mundo material. Então o Marion vai contar para vocês, ok? Olá, bem-vindos ao canal. Esse foi um resgate interessante, porque nós podemos descobrir que o paciente em questão era um agente da lei, né, no astral, e ele não tinha a menor ideia de que ele tinha essa capacidade, né? Inclusive, durante o resgate, foram abertas as possibilidades dele trabalhar no plano espiritual, né? Foi feito um convite a ele, no qual ele aceitou, e se tornou oficialmente aí um médium, já com as suas aptidões a serem engajadas no decorrer do tempo. Bom, esse resgate específico ele se deu da seguinte maneira. Ele chegou aqui, né? Já não era a primeira vez, ele já é um paciente recorrente, então ele veio fazer o resgate, a gente detectou, né, a presença de um espírito que vinha ao lado dele, assim, esquelético, né, sem carne, sem nada, uma capa preta, veio conduzindo um espírito, né, e a gente começou a conversar com esse espírito. E aí nós descobrimos que se tratava de um guardião, né, que estava ali segurando, dominando, né, o espírito do próprio paciente que estava aqui. Então, na verdade, se tratava de dois agentes da lei. Um do lado de lá, que era esse ser, né, que estava com capa, esse ser esquelético, que vinha representando a lei, possivelmente um Exu, tá bom? E se deu da seguinte forma, foi feita uma proposta para esse rapaz, tá bom? E ele aceitou, né, conforme eu já havia dito, e não estou me lembrando muito bem o que aconteceu. Era esse o da linha de trem, não? Sim, Esse era o da linha de trem, não? Não, esse era de obsessor. Esse obsessor, ele veio proteger esse paciente que estava conosco, e porque esse paciente ele tem muitos sonhos que ele faz desdobramento sempre para o umbral. Sim. Lembra? Lembrei. Aí. Lembrei. Era um paciente que ia para o umbral e não sabia. Ele achava que o sonho dele era um sonho assim muito bom, muito perto da realidade, tão bom que ele, né, chegou aqui e não sabia, coitado, mas ele estava indo para um umbral, e aí foi para ele um choque quando ele descobriu que ele estava nas cidades umbralinas ligadas ao sexo, né, e por isso que ele tinha essa sensação agradável, porque realmente, gente, acontece com muita realidade, porque aquilo realmente está acontecendo no mundo astral, como nós aqui temos a conexão, né? Físico com extrafísico, lógico, o corpo aqui sente com todas as reações. O que acontece lá, o nosso corpo aqui acaba exteriorizando. Então, essa presença, né, vamos chamar assim, veio conversar conosco, né, veio ainda sob a tutela dele, porque ele ainda não havia, assim vamos dizer aqui, despertado a função dele, mediúnica. Então, a partir do momento em que ele tomou posse, né, o desejo de se tornar um médium em atividade, esse espírito deixou que a egrégora dele, né, o conduzisse de uma outra forma. Então, ali foi dada a liberdade dele para ele seguir agora ao lado da luz, ele está trilhando ao lado da luz, certo? Claro que depende ainda de uma série de fatores, né, da conduta, bastante coisa tem que treinar aí, tudo isso a gente está orientando o rapaz, tá bom? E não esquecendo, gente, que a sintonia é fundamental para que a gente esteja em qualquer lugar do plano espiritual, né? E esse rapaz, paciente, ele tinha uma sintonia
conjugarem nas cidades umbralinas o sexo, né? Então ele sentia muito desejo exacerbado pelo sexo. Então quando ele dormia, né, sai do corpo, ele ia para onde? Para esses locais. Então era frequentemente ele tinha o sexo animal nesses lugares. E isso estava prejudicando. Ele chegou até nós justamente por causa disso, porque ele queria, de alguma forma, sair desse círculo, né? Desse círculo que ele tinha, né? E esse guardião estava protegendo, porque esse nosso paciente, ele também é um guardião que está encarnado aqui, na carne, né? E não estava sabendo, entende? Então, quer dizer, quando você é da luz, as trevas não vão querer que você seja da luz. E trabalhavam nessa frequência dele, do sexo. Entende? Isso é muito perigoso, gente. Saber o que você está sintonizando, o que está pensando, sabe quais são os seus desejos. Isso abre portas para os seres inferiores. Entendeu, né? Sim. É bom a gente sempre tomar cuidado, né, com essa situação, porque isso é sempre uma escolha, né? Então, se a pessoa escolhe continuar naquela sensação, seguindo aquilo, achando que está bom, isso estava atrapalhando de uma maneira tão profunda, a coisa era tão real, e realmente o era, que ele nem tinha mais vontade de fazer nada na rua, de procurar ninguém, porque aquele mundo que ele vivia lá, em secreto, quando ele ia se deitar para dormir, era tão incrível que ele não precisava de ninguém na rua, entendeu? Então tudo isso acaba atrapalhando, é coisa que a gente precisa ver, né? Assim como tem essas coisas que aparentemente é bom, é agradável, mas acaba te levando a uma situação negativa, né? No final todos nós temos contas a prestar, não é adequado a gente seguir esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta. Então, assim, agora ele segue um outro caminho, um caminho consciente, está trabalhando em casa mesmo, ele não precisou se filiar a nenhum tipo de culto, de nada disso, de centro, né? Ele está fazendo isso em casa, tá? Ele está sendo orientado. Inclusive, teve uma coisa bem interessante que me lembrei agora. A mãe dele é médium também e ela é esquizofrênica, certo? E o que acontece? Estavam se confundindo o esquecimento que ela tinha, temporário, a dificuldade de armazenamento neural, com a capacidade cognitiva dela, que são coisas totalmente diferentes, certo? Ela está num estágio inicial em que ela é plenamente lúcida, ela conversa com você sobre qualquer coisa atual, ela tem dificuldade de buscar coisas na memória, certo? Mas a conexão com Deus, com ela, é muito alta, né? Com a fonte suprema. Então o que aconteceu? Foi aberto aqui um canal entre os dois e vai começar uma história muito interessante dessa dupla, mãe e filho, mesmo ela nessa condição, né, dessa doença que ela tem, da esquizofrenia. E, nossa, nós achamos muito legal, vai ser muito interessante acompanhar isso. A gente vai trazer de vez em quando aqui, sempre protegendo os nomes, mas é uma coisa assim a ser acompanhada, verdade. Porque, gente, a terapia de resgate é uma terapia que realmente traz a pessoa para o aqui e o agora, o presente. E as pessoas vão se descobrindo que realmente tem potencial, tem poder, que está dentro delas. E há uma conexão com a centelha divina bem melhor. Né? Quando você vai descobrindo a sua força, o seu poder, realmente o que você veio fazer aqui no planeta Terra. E é maravilhoso, a gente vê que o paciente saiu feliz, alegre, sabe, satisfeito. Foi realmente uma emoção, né? Porque assim, as lágrimas rolaram aqui tanto de um lado quanto do outro, porque foi uma conexão muito bonita que abriu entre os dois. Nós aproveitamos e fizemos um procedimento de limpeza, né, que a gente aqui também faz o trabalho de alinhamento energético, limpeza espiritual, fazemos tudo isso aqui.
Online a gente não consegue fazer isso, porque nós atendemos online também, tá? Para todo o Brasil. Vocês podem chamar a gente, que a gente consegue, né, fazer tranquilamente uma conexão, eu, você e a Milena, tá? A gente liga aqui de 2 telefones, você fica do outro lado aí, você vai conseguir ver a gente em tempo real e a gente vai estar falando com você, vai se conectar normalmente, fazer tudo que precisa ser feito, tá bom? Não existe barreira nenhuma para os espíritos caminharem. Tá, gente? Então, o próximo vídeo, mais uma narrativa, mais uma veracidade do que a gente vai passar para vocês aqui, né? Mais Isso um aí. caso. Você está no Resgate de Almas, dá um like Dá positivo um like, aí para ajudar o canal. compartilha, passa para as pessoas. Ok? Gratidão.